Bom dia, pessoal. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Daniel Hilário, eu sou o professor do Cônigo. Semana passada eu postei um link com uma aula que eu dei ano passado. Vou continuar agora direto com vocês. Essa aula aqui não vou postar no YouTube, vai ser direto via WhatsApp mesmo, já que a gente está usando essa ferramenta. Posteriormente eu posso postar no YouTube para ficar mais fácil o acesso. Estou dando continuidade agora no conteúdo, apesar de ter outros vídeos lá que continuam o conteúdo, eu resolvi fazer esse vídeo porque na realidade aquele vídeo eu tava começando a gravar e vocês vão notar que eu tava meio travadão assim. E agora eu acho que eu tenho uma fluidez melhor. Postei o vídeo que eu tinha feito pro ano passado, porque eu tinha acabado de me casar e casamento, apesar de ser uma coisa maravilhosa, é trabalho. Então vamos lá, gente. Retomando um pouco da aula passada, né? A gente falou de tipologias textuais, ou tipos textuais, dependendo de onde você olha, dependendo do caderno, dependendo do site, que mais no fim das contas é a mesma coisa. O tipo e a tipologia, quando você for estudar como matéria, é a mesma coisa. E a gente viu que a tipologia é uma divisão focada na parte estrutural dos textos, ou seja, enquanto há o gênero textual, não o gênero literário, que Janaína está trabalhando, não confunda, mas enquanto há o gênero textual, que se preocupa muito mais com a relação que aquele texto tem com a sociedade, a tipologia textual ela foca principalmente na estrutura, como aquele texto é estruturado, quais são as características intrínsecas daquele texto. E a aula passada, se eu não me engano, foi o texto narrativo, o texto descritivo e o texto injuntivo. Essa aula aqui a gente vai pegar os últimos dois textos dissertativos e o texto dissertativo e o texto argumentativo. Alguns de vocês podem conhecer ele como um texto só, que é o texto dissertativo e argumentativo. Mas a gente vai chegar lá. Sobre essa questão de divisão de conteúdos, né? Esse texto aqui, essa aula aqui ainda vai para o primeiro, segundo e terceiros anos e, obviamente, os ensino de jovens e adultos. É, mas a partir dessa última aula que isso vai acontecer, porque cada um agora vai seguir um caminho diferente. Acredito que eu vou olhar aqui as recomendações da secretaria, mas eu acredito que o segundo e o terceiro ano eu vou dar uma focada no texto dissertativo e argumentativo, ensinando como escrever o texto, que é focado para o Enem. O primeiro ano talvez eu vá para uma área mais focada em gramática, algo mais relacionado aos conteúdos do primeiro ano. Isso aqui é uma aula introdutória que eu acho muito saudável para todos os 3 anos. Inclusive, essa divisão de tipologia ela cabe mais no assunto do primeiro ano, mas ela é necessária para que os alunos do segundo e terceiro ano tenham uma base do que é o texto dissertativo e argumentativo, principalmente para o terceiro ano, que é muito importante por causa do Enem. Então, já enrolei demais. Vamos dar começo aqui realmente depois de 3 minutos a aula de fato. Então, o que é esse texto dissertativo, afinal de contas? Vamos começar por ele, né? Então, o texto dissertativo, dissertar é fazer uma análise. Você pega algo e vai analisar. Quando você analisa, você vai observar várias coisas, vários elementos. Então, o texto dissertativo é um texto que, ao contrário do que muita gente coloca, ele não você não precisa colocar a sua opinião. É um texto que você vai analisar. Existem textos dissertativos que você coloca a sua opinião, que chama-se dissertativos argumentativos. E aí cabe a você analisar e argumentar. Um exemplo de texto dissertativo são os textos acadêmicos. Quando você vai lá, um dia vocês vão chegar na universidade, quando vocês terminarem o TCC, vocês vão ver lá que lá no final do TCC, ou lá vocês vão entrar na universidade, no final do curso da universidade, vocês vão fazer o TCC. Vocês vão ver que o TCC é um texto dissertativo. Muita gente chama de dissertação. Mas quando você entra no mestrado, muita gente chama o TCC do mestrado, chama de dissertação de mestrado, ou quando você vai do doutorado, dissertação de doutorado. Mas essa aqui geralmente são textos dissertativos argumentativos. Para alguns cursos, outros são textos dissertativos mais expositivos, que é outra forma de a gente chamar. Eu não gosto muito dessa divisão, mas vocês vão encontrá-la nos livros. O texto dissertativo expositivo seria aquele que só expõe o que vê e não coloca sua opinião. O que muitos autores podem e muitas pessoas discordam, porque quando você escolhe aquele que você vai colocar, é impossível você colocar tudo que você faz aquela análise. Então o que é que acontece? O simples fato de você decidir o que você vai colocar ou não já seria uma espécie de você dando a sua opinião do que é importante sobre aquele tema ou aquele recorte de tema
E isso aí já seria a sua opinião. Eu não sou muito por essa via, eu acho que o que importa aqui é o foco. O seu foco não é da sua opinião, então para mim o texto dissertativo expositivo seria isso. O texto dissertativo argumentativo é um foco em que você tem, além de analisar, você tem um foco igual a dar a sua opinião. Então, em um, você foca simplesmente em expor a análise do fato que você vai fazer. Por exemplo, um tema como violência urbana, você vai muito mais se concentrar nos dados que existem sobre violência. Então, sobre qual o número de homens que são assassinados, mulheres que são assassinados, ou qual as principais causas daquelas mortes, e que você não vai dar a sua opinião. Já no dissertativo argumentativo, você vai focar em fazer essa análise, utilizar esses dados e através desses dados extrair opiniões sobre aquilo. Então, esses dados apontam que possivelmente há uma maior violência ou uma das causas que esses dados apontam, por exemplo, que nossa sociedade é uma sociedade que tem um problema enraizado X, como por exemplo o machismo. Você pode dizer se a agressão de homens para com mulheres é maior, você pode interpretar através desses dados que isso é fruto de um machismo e fazer um argumento, ou seja, sua opinião. Sua opinião ela pode ser forte ou fraca. Isso a gente vai ver quando a gente parte para o próximo tipologia, que é a argumentação. Mas isso aqui é sua opinião. Isso aqui não é um fato da realidade. Isso aí pode ser um fato da realidade, mas a sua opinião pode estar certa como pode estar errada. Normalmente o argumento ele é fraco ou forte. Isso no mundo aqui da redação, né? Se vocês falarem aí com o professor de filosofia de vocês vão ver que o argumento tem uma estrutura diferente. Enfim, voltando à parte da dissertação. A dissertação, né, que eu gosto de trabalhar, ou como eu vejo, é a dissertação chamada só dissertação expositiva, que seria justamente só analisar. Isso é uma divisão que vocês podem ver em alguns livros ou sites. De alguns sites, livros, onde há só dissertação. E aí, quando tiver só dissertação, é o texto simplesmente expositivo, ou seja, o texto simplesmente de análise. E vocês podem ver ele como dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Nessa divisão aí, no caso, sumiria essa parte da tipologia argumentativa. Não existiria tipologia argumentativa, existiria apenas a tipologia dissertativa, que seria dividida em duas. Enfim, onde mais é que nós podemos encontrar, né, esses elementos do texto dissertativo? Um canto que todo mundo usa se chama Wikipédia. Quando você abre lá a Wikipédia, você vai abrir lá sobre, não sei, sua banda favorita, possivelmente. Lá ele não vai estar analisando se o último CD da sua banda foi bom ou ruim. Ele vai dizer, o último CD da banda tchau, da banda, sei lá, tchu tchu tchu, o último CD vendeu tanto, a crítica falou tal, nos seus falaram tal. É o máximo que vai ter, além de curiosidades e, como eu falei, uma análise geral do que a pessoa vê. Agora, se você entra, por exemplo, num site de crítica, obviamente a crítica é um gênero, mas é um gênero que é baseado no dissertativo argumentativo, a gente vai ver que ali o cara vai dar a sua opinião, né? O cara não, né? Vamos respeitar aqui. Os críticos, eles vão dar a sua opinião. Então, eles vão muito além de simplesmente olhar quanto CD vendeu, ou como é a estrutura, se houve ou não uma mudança de estilo. Eles vão falar se essa mudança de estilo é boa ou é ruim, ou se agradou ou não agradou, por que não agradou. Outro também ponto que nós podemos ver ali, essa tipologia dissertativa, são em verbetes de dicionários da vida, de enciclopédias mesmo. Na Wikipédia ela emula uma enciclopédia gigante, em resumos escolares que muitas vezes vocês fazem. Inclusive, vou querer um resumo sobre as aulas, um parênteses aqui, sobre as aulas. Eu vou querer resumos, gente. Vou querer que vocês escrevam e depois eu vou dar um material sobre essas aulas. Mas eu só vou fazer isso quando tiver a plataforma, porque eu não quero encher o meu WhatsApp com mensagens e nem acho que é bom vocês ficarem mandando via WhatsApp. Eu acho que a gente tem que ter uma plataforma saudável, uma plataforma boa, que vocês e eu possamos trabalhar e receber esses conteúdos. Então eu recebo muito bem, é muito mais fácil para mim administrar lá na plataforma, que eu vejo o seu nomezinho correto, vejo tudo certinho, vejo sua matrícula, e aí é muito mais fácil para mim arquivar isso. Então nesse momento eu não estou fazendo atividades por esse motivo, mas eu vou querer um resumo, vocês façam no caderno e depois me mandem uma foto quando a plataforma estiver funcionando. Um dia, se Deus quiser e a secretaria deixar, ela vai funcionar. Então esse é o resumo do texto dissertativo. Texto dissertativo é um texto
que é necessário, é uma tipologia, né, um tipo de texto que é necessário para vocês compreenderem, porque é bastante importante estar no seu dia a dia e é um texto que você usa para estudar. Então é um das tipologias mais importantes também, por quê? Porque, novamente, ele é uma vertente do que o Enem pede. Agora vamos para outra vertente que o Enem pede, né, que é o argumentativo, que não tem tanto o que falar porque eu já explanei muita coisa do texto dissertativo. Se vocês pegarem também essa minha aula, pode ser, de certa forma, obviamente, a aula, novamente, a aula, se for escrita, né, a aula escrita, ela também é o gênero textual, e ela é muito parecida com o texto dissertativo, expositivo e algumas vezes com o texto argumentativo. Então, quando eu vou analisar com vocês um poema, uma música, quem está mais responsável por isso é a Janaína, mas quando ela analisa com vocês, ou ela traz alguém que analisa com vocês, vocês vão ver que normalmente não se dá opinião, ele vai falar dos elementos utilizados naquela poesia. Então a aula também é um bom exemplo de texto dissertativo ou dissertativo expositivo, lembrando da diferença. Vai depender do autor. Tem autor que vai dizer que dissertativo é só o expositivo, e dissertativo e argumentativo seria mais um gênero, uma combinação de dois tipos. E tem autores que vão dizer que existem dois tipos de dissertação, que seria a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. As duas formas estão certas. É apenas a forma de analisar e de dividir os conteúdos, como ficar mais claro para o aluno, né? Um aluno ou o estudioso, né, da área. Sim, tá, professor, entendi. Mas e sobre o texto argumentativo? Você me explicou assim, eu não entendi. O texto argumentativo puro é o quê? Então, como eu expliquei, para a filosofia, o argumento é uma estrutura fixa. Você tem uma preposição e somada a outras preposições vai gerar uma conclusão e é quase matemático. Na verdade, a matemática foi baseada nisso. Tem aquele argumento famoso, né, que aí seria o argumento, realmente, assim, quando parte de premissas essa estrutura para a filosofia, o argumento é certo ou errado, e aí você tenta rebater as premissas daquele argumento. Então, um exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem. Então, essas são as premissas, né? Então, qual é a conclusão que eu tiro disso? Ora, que Sócrates é mortal. Obviamente, para eu desmistificar esse argumento, para eu negar esse argumento, eu tenho que atacar as premissas dele. Então, você pode dizer que Sócrates não é humano, ou que Sócrates, no caso, ou que todo homem não é mortal. Essa é a questão. Essa é a discussão que você vai gerar no campo filosófico. No campo aqui da gente, da escrita, do campo textual, é outra coisa. Nós utilizamos os elementos da filosofia e trazemos para outra, vamos dizer assim, para outra pegada. Então, nós temos a questão do dissertativo argumentativo, ou da argumentação, do textual argumentativo, com a ideia de convencimento do outro. Então, quando um argumento ele tem um forte grau de convencimento, ele vai ser um argumento forte. Quando ele tem um baixo grau de convencimento, é um argumento fraco. Então, quando vocês aí pegarem as redações de vocês, forem analisar, vocês verem lá, argumento fraco. Por quê? Porque esse argumento é muito comum, é um argumento fácil das pessoas das pessoas desacreditarem, na verdade. Então, a gente pode pegar um universo aqui que a gente está vivendo. A gente pode pegar um tema polêmico, se deve ou não abrir as escolas. Então, um argumento forte seria que todos os países do mundo que abriram as escolas, não foi todos exatamente, mas boa parte dos países do mundo que abriram as escolas, eles tiveram um aumento no número de casos, ou dos estados, no caso, instantaneamente. E aí, a questão que poderia contra-argumentar isso, né, que seria um argumento a favor, no caso, da abertura e não do fechamento, seria que não foi feito um protocolo coerente. Cada estado meio que tentou um protocolo e não seguiu esse protocolo, e por isso houve um aumento no número de casos. Então, se abrisse as escolas com um protocolo mais correto, poderia haver a abertura do colégio. Não, lembrando, isso aqui é só um exercício. Aqui ninguém está argumentando nada, assim, efetivamente, né? Isso não é a minha opinião. Eu estou apenas dizendo argumentos que vocês podem ver por aí. Então, na questão do texto argumentativo, o argumentativo por si só seria isso. Seria mais ou menos um ambiente de debate. Num ambiente de debate, quando você abre lá, né, ou deveria ser, porque hoje política é uma palhaçada, e meio que sempre foi, na verdade, né? Mas antigamente tinham debates melhores. Quando você vê um debate, você vê que o pessoal não explica muito. Já explicando um assunto. Por quê? Porque ali você já tem a noção que você não precisa expor nada.
Então você vê lá um debate, por exemplo, tem um debate do Rodrigo Constantini, que é um jornalista aí que ficou muito ligado ao atual presidente no último ano, mas era um liberal clássico, contra Ciro Gomes, que é um cara que tem uma corrente mais keynesiana de economia. Isso aqui é só os detalhes. Nesse debate você vê que eles não explicam muito, eles só lançam mais argumentos. Eles seriam, por exemplo, se fosse escrito através de artigos, seriam muito mais, assim, apesar de artigo ser um gênero, mas seria muito mais próximo da tipologia argumentativa do que da tipologia de só dissertativa. Então tem pouco de dissertação ali, você analisa pouco, já que você subentende que seu adversário, ou mesmo a pessoa que está lendo aquele artigo, já conhece de todos os elementos. Quando você faz o texto dissertativo e argumentativo, não é assim. Você precisa utilizar de elementos dissertativos, porque o seu leitor, boa parte das vezes, não vai estar atento a todos os elementos. Você tem que fazer uma análise, realmente, você tem que dizer qual é o seu problema. Claro, se for um problema muito simples, se for um texto sobre um conteúdo muito simples, você não vai perder tanto tempo ali naquela análise, né? Você vai analisar a violência urbana, você não vai passar, por exemplo, num texto de 30 linhas, você não vai perder 5, 6 linhas explicando o que é violência e o que é urbano. Não. Pô, aí já é demais. Mas você vai passar um tempo explicando possíveis causas e consequências, você vai dar uma atenção maior, enquanto num texto argumentativo puro, você iria mais focado realmente na sua opinião. Espero que tenha ficado claro. Vocês podem jogar na internet aí, aparece vários outros vídeos, vários outros conteúdos. Aqui eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente criar uma relação. E porque eu gravo mais ou menos no nível que eu espero que o aluno do Cônigo esteja. Então, o bom da gente gravar vídeo e não postar outro vídeo é que eu sei mais ou menos o nível. Eu teria que fazer uma peneira muito boa para pegar a galera um vídeo bom de um professor que dê aula mais ou menos no nível que eu quero. Então, eu prefiro gravar do que ficar catando. Até também para vocês terem um contato comigo. Vocês verem, ó, esse aqui é meu professor de português, esse aqui é Daniel Hilário. Então, você sente mais à vontade de mandar uma mensagem para mim ou de conversar comigo. Enfim, desculpem. Tá, professor, eu entendi essa parte. Mas onde é que eu vejo, onde é que eu consigo ver onde está esses textos argumentativos com mais claro? Então, existem artigos de opiniões, que geralmente, artigo de opinião, o nome já fala, são textos argumentativos. Manifestos, muitas vezes, você pega esses manifestos aí, são textos que são fortemente argumentativos também. Se bem que alguns manifestos também são dissertativos argumentativos, mas pensando no argumento puro, né? E a gente também tem cartas argumentativas, que é outro gênero também que pega mais do argumentativo do que do dissertativo. Mas normalmente, eu acredito que hoje em dia a tendência é mais você ver o texto dissertativo e argumentativo, até por causa do Enem. Mas eu vou gravar outra aula, né? Daqui a 15 dias, na verdade. Provavelmente vou gravar antes, né? Mas vai estar liberada para você daqui a 15 dias, que eu espero que o site já tenha sido liberado. E nessa aula, né, eu vou explanar melhor sobre o que o Enem quer sobre o texto dissertativo argumentativo e como construí-lo, como escrevê-lo. Enfim, gente, boa tarde aí, pessoal, bom dia ou boa noite e bom começo de semana.